Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Puts English e o vídeo de hoje tá bem legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre três palavras: to, also e as well, e onde aplicar cada uma delas com algumas dicas específicas para como colocá-las em cada lugar da frase. Então, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, solta a vinheta! Então galera, se eu for começar uma conversa com um amigo meu, por exemplo, e o meu amigo ele fala I need to buy a new hat, eu preciso comprar um novo boné, e eu vou falar para ele que eu preciso comprar um novo boné também, nós podemos utilizar essas três palavras para também. Contudo, o americano ele não gosta de ser muito repetitivo. Ser repetitivo soa estranho em inglês. Um americano nativo ele acha um pouco estranho essa questão de ficar repetindo as coisas. Então, ele criou, em português nós temos apenas a palavra também, mas em inglês nós temos três tipos de palavras diferentes. Nós temos o also, o to e o as well, como nós vamos falar hoje. Iago, qual que é a diferença entre as três e onde colocar exatamente cada uma dentro da frase? Vamos começar primeiro pelo also. O also ele é um pouco comum entre as pessoas que já estão estudando inglês há já algum tempinho. E nós temos três lugares diferentes em que nós podemos colocar essas três palavras. Nós temos o começo da frase, o meio da frase e o fim da frase. O also, ele é o único dos três que se enquadra nessas três situações. Ele se enquadra no começo da frase, no meio da frase e no fim da frase. Então, só para a gente entender, as três palavras, elas significam uma adição de coisas. O nosso também em inglês. E o meu amigo fala, eu preciso comprar um novo boné. E eu falo, eu também preciso comprar um novo boné. Ou eu preciso comprar um novo boné também. Então é uma adição de informação. Geralmente é o que nós falamos em português. Em inglês, vamos utilizar primeiro o also, como eu disse. E no começo da frase, se meu amigo fala pra mim, I need to buy a new hat. E eu vou comprar um também, então eu posso falar no começo da frase, also, I need to buy a new hat. Então também eu preciso comprar um novo boné. Also no começo da frase. Quando o also ele está no meio das frases, geralmente não é uma regra certa, mas geralmente ele vem antes de um verbo. E se ele vem geralmente antes de um verbo, ele vem entre o verbo e o pronome e o verbo. Então, se eu for falar com o meu amigo que eu também preciso comprar o boné, meu amigo fala, Iago, I need to buy a new hat. E eu respondo para ele, I also need to buy a new hat. I also need to buy a new hat. Eu também preciso comprar um novo boné. I also need to buy a new hat. Ok? Então esse é o caso do meio da frase. Nós podemos também utilizar no final da frase. Então eu posso falar para o meu amigo, Iago, I need to buy a new hat. E eu falo, I need to buy a new hat also. Eu preciso comprar um novo boné também. I need to buy a new hat also. Alright? Tudo certo até aqui? Começo, meio e fim da frase. Also. Diferente um pouco do to. Se o meu amigo falasse pra mim, Iago, I need to buy a new hat, eu preciso comprar um novo boné, eu poderia responder pra ele simplesmente me too. Me too, coisa que não poderia acontecer com o also e nem com as well. Eu não poderia falar me as well ou me also. Isso soaria totalmente estranho em inglês. Mas eu poderia falar me too. No caso, eu estou simplesmente falando eu também. Me too. E esse me too, o to ele está no final dessas duas palavras. Então ela é a última palavra. É geralmente comum nós encontrarmos o to no meio das frases quando ele dá a ideia de unicamente a grandeza, expansão de coisas, quantidades maiores. Iago, como assim quantidades maiores? Por exemplo, se eu for comprar esse boné na loja e o vendedor falar pra mim um valor muito alto desse boné, então eu posso falar it's too expensive. Isso é muito caro. Então aí ele está dando a entender que esse too não é de também, mas de muito. É muito comum utilizarmos também o too much. Too much. Você vai ver em muitos lugares, porque esse too much ele dá a entender a quantidade de grandeza, de muito. Nós podemos falar it's too much hot, está muito calor. It's too much money, isso é muito dinheiro. Então o to no meio das frases ele geralmente vem acompanhado com alguma outra coisa para dar o significado de quantidade grande, valor excessivo, quantidade de coisas excessivas,
ok? De muito. Contudo, onde geralmente nós encontramos que é no final da frase. E um ponto importante, nós nunca vamos ver o to no começo da frase. Eu não poderia falar, por exemplo, para o meu amigo, to I need to buy a new hat. Isso é meio estranho. Na verdade é totalmente estranho e errado em inglês. Eu teria que usar o also mesmo. Então, onde nós podemos ver a maioria dos lugares, ou quase sempre, é no final das frases. Então, meu amigo fala, Iago, I need to buy a new hat. Eu preciso comprar um novo boné. E eu respondo para ele, I need to buy a new hat too. Eu preciso comprar um novo boné também. I need to buy a new hat too. Eu preciso comprar um novo boné também. Eu posso utilizar dois deles em uma mesma frase? Pode. Tem alguma regra? Tipo, Não. o also tem que vir antes do to ou o to tem que vir antes do also? Não. O also tem a regra de estar no começo. Então, tipo... Ou seja, o to só pode ser usado no meio ou no final. É, mas no meio geralmente é para dar quantidade de excesso de... It's too much water. Isso é muita água. Too much water. Too expensive. Expansivo é de caro. Então, the hat, o boné, is too expensive. Muito caro. Geralmente isso. Mas se eu for falar de também, ele é no final de frase. Mas aí, por exemplo, se eu estiver falando mais de uma coisa que eu vou falar agora, eu posso usar o to e eu posso usar para finalizar a quantidade de coisas o as well, que é a última coisa. Então, por exemplo, eu uso to e o as well no final. Então, esse foi o to. Então, nós vimos até agora o also e o to e onde encaixar cada um deles. Temos também o as well. O as well, que é a terceira das nossas 3 palavras. O as well, ele geralmente é usado mais formalmente. Ele é mais formal em uma conversa de trabalho, por exemplo. Ele é mais formal em uma conversa entre 2 pessoas que não se conhecem. Ou em um atendimento de shopping, alguma coisa assim um pouco mais formal. Contudo, não é só isso. Eu vou dar o exemplo da forma um pouco mais... vou dar o exemplo de como ser um pouco mais formal. E isso vocês vão entender completamente legal, por ser mais formal. Contudo, ele é utilizado também de uma forma mais incisiva. Uma forma, por exemplo, se a tua mãe te pede... Tu era pequena e a tua mãe tá te pedindo há muito tempo pra arrumar o quarto, tu não foi. E aí ela adiciona a você arrumar o quarto e lavar a louça. Então ela, tipo, é bem incisiva. Iago, I need you clean your room right now então eu preciso que você limpe o quarto agora and wash the dish as well. Então, lave os pratos também. Então ela falaria, I need you to clean your right now and wash the dishes as well. Lava os pratos também, de uma forma brava, de uma forma incisiva, para você realmente fazer aquilo. Então essa é uma maneira de usar o as well e a outra é uma maneira mais formal. Então, por exemplo, se tu tá numa entrevista de trabalho e ele perguntar onde você já trabalhou, e você pode responder, I work at the airport in 2 different companies. Eu trabalhei no aeroporto em 2 diferentes companhias. I worked at Latam Airlines and I worked at Azul Airlines as well. Então, eu trabalhei na Latam Airlines e na Azul, na companhia aérea Azul também. Então, esse as well você usaria I work at Latam Airlines and I work at Azul as well. Então, você usaria 2 companhias e o as well. Por que essa diferença? Claro, tem a forma mais formal de falar, você está numa entrevista de emprego. Contudo, um dos pontos bem específicos sobre o as well é que ele finaliza frases com uma quantidade maior de coisas. Por exemplo, se tu tá dando exemplo de 3 ou mais coisas, no final tu vai adicionar algo para finalizar aquilo, você usa o as well. Então, o exemplo que eu acabei de dar. I worked in Latam Airlines and Azul Airlines and Go as well. Tipo, eu falaria as 3 companhias e no final para finalizar o também, para dizer que aquela é a última coisa, eu usaria o as well. Meu amigo fala para mim, I need to buy a new hat, eu preciso comprar um novo boné. E eu posso falar para ele, I need to buy a new hat too. And I need to buy new clothes as well. Eu preciso comprar um boné também. And I need to buy new clothes as well. Roupas novas também. Esse também as well, mais formal, mais comum. Contudo, finalizando aquele também de adição. I need to buy a new hat and I need to buy a new clothes as well. Eu preciso comprar novas roupas também. Ok? Espero que vocês tenham entendido essas 3. Porém, tem uma coisa especial para vocês, é uma dica a mais, uma dica adicional, que é sobre a palavra neither. Neither, como vocês podem ver. Neither, ele é usado o também, contudo, ele é um também negativo.
Todos que nós usamos, eles servem para falarmos também de forma positiva, alguma afirmação. Contudo, quando nós vamos fazer uma afirmação de também negativamente, nós usamos o neither. Por exemplo, se o meu amigo fala para mim que não precisa de roupas novas, I don't need new clothes. I don't need new clothes. Eu não preciso de roupas novas. I don't need new clothes. E eu vou falar eu também não, então eu uso o neither. Então eu posso falar me neither, eu também não. Ou eu posso falar I don't need new clothes neither. Eu não preciso de roupas novas também. Então eu adiciono o neither. Neither, ele é exclusivo para a forma negativa de também. É o também não, podemos dizer assim. Ok? Então, as well, also, to and neither. Espero que vocês tenham entendido essas três diferenças. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Assina o canal também, clica no sininho para dar aquela força pro canal. Curte o nosso vídeo para a gente saber que vocês estão gostando dos conteúdos e para a gente poder fazer novos conteúdos. Compartilha com os amigos e eu deixo um desafio. Coloque aqui nos comentários 3 frases usando o to, o also e o as well. E se você ainda quiser, coloque alguma frase usando o neither, ok? É isso, valeu!